Beleza, vamos lá. Photoshop aberto. O básico do Photoshop. Para você entender o melhor coisa para você entender o Photoshop é esse layers aqui. Então são as camadas. Eu vou abrir um novo só para a gente ver aqui, ó, um file new, ou enfim, criar novo. Ele vai dar o tamanho do arquivo aqui. Vou dar um exemplo só, sei lá, 600 por 600, só para a gente ver, só para eu mostrar aqui. Então ele abriu um quadrado e aqui tem a primeira camada. E aí eu posso criar mais camadas. Está vendo aqui o botão? Ele vai criando novas camadas quantas eu quiser. E essas camadas são muito boas para você poder entender, você poder mexer nas fotos e tudo mais. Então vou dar um exemplo aqui, vou criar um quadrado nessa camada e nessa outra camada eu vou criar um outro quadrado de outra cor aqui, só para mostrar. Então, dependendo da camada, fica por cima do outro, então isso faz diferença. Se eu jogar esse aqui para baixo, esse aqui fica por cima. Então, seleciono essa camada e movimento que está nessa camada. Seleciono essa camada e aí vou estar movimentando só o que está aqui. Então deixa eu abrir uma foto aqui pra gente ver. Vou pegar um exemplo de uma foto aqui, naquele mini estúdio que a gente viu, que tinha inventado uma vez. Então essa foto do celular aqui. Ela está com a qualidade meio ruim, então a gente precisa fazer uns ajustes. Aí a primeira coisa que eu acho que a gente pode fazer aqui é recortar ela, cortar o celular em volta. Eu estou dando zoom, eu seguro o Ctrl mais ou Ctrl menos aqui, ele vai dando zoom dependendo do que eu precisar. E aí para selecionar aqui em volta do celular, fazer esse recorte para a gente tirar o fundo, nesse caso talvez nem precisasse, mas em uma outra situação precisa recortar, tem essa ferramenta laço aqui, que ela ajuda. Então se eu só apertar o L, por exemplo, eu já seleciono ela, ou pode vir aqui e clicar. E aí eu dou zoom para poder chegar perto aqui e recortar no detalhe sem perder nenhum pedaço, né? Eu só segurar o espaço também, ele vai arrastar as coisas. Então se eu tiver dado muito zoom, apertar o espaço, eu consigo arrastar as coisas para poder recortar. Então eu soltei o espaço e voltou para a ferramenta que eu estava antes. Aí eu vou clicando, ó, ele vai arrastando em volta. Ele vai seguindo o mouse, tá? Eu dou outro clique, ele travou onde eu cliquei. Aí eu seguro o espaço de novo. Aí eu vou dando clique e arrastando até poder recortar tudo em volta aqui o celular, ó. Vou clicando. Ele vai fazendo só linha reta, mas se eu der bastante clique, ele vai recortando certinho, entendeu? Então essa forma aqui é bem simples de recortar porque ela é quase toda reta, mas se fosse uma coisa tipo um fio, essas coisas assim, daria muito mais trabalho para recortar. Eu vou selecionando aqui em volta. Tudo bem se ficar um pedacinho para fora, depois dá para ajustar. Se ficar ruim, se ficar feio. Aí vou recortando até ele dar a volta. E quando ele der a volta aqui, terminou, ele vai mudar aqui o ponteiro, tá vendo? Ficou aparecendo uma bolinha aqui, ó. Ele vai fechar. Aí cliquei que ele fechou, fez uma seleção em volta. Então vou dar o Ctrl menos aqui para tirar o zoom. Então fez toda essa seleção e aí eu posso dar um Ctrl C e Ctrl V. Tá vendo? Ele criou uma nova camada aqui por cima. Então se eu vir com o mouse agora e arrastar, eu tenho outro celular aqui por cima. Como a gente não quer esse fundo aqui, eu vou criar uma outra camada. Vou colocar, ó, debaixo do celular que eu acabei de recortar e em cima dessa aqui. E aí eu posso pintar tudo de branco, o fundo. Você vem aqui sempre que vale a cor de cima, ó. Selecionei a cor de cima, deixei branco. Tem um balde de tinta aqui igual Paint. Aí eu cliquei aqui, ó, pintou tudo de branco. Aí que a gente vê como o celular realmente não está branco de verdade. Você vê que ele está meio amarelado, meio azul. E o contraste dele está muito ruim. Então, ó, me selecionei aqui de novo o celular. E aqui embaixo também tem um controle que é
ele tem alguns efeitos aqui. Um deles é esse brilho e contraste. Tá vendo? Ele está em inglês, mas não sei qual a versão que está instalada. Então, brilho e contraste, ele vai ajustar o brilho e o contraste. Então, pegar o contraste aqui, eu vou aumentar o contraste, ele vai melhorando um pouco já a aparência. Aí eu vou no brilho aqui e vou ajustando na mão também até ver quando fica melhor. Aí você viu que ele saiu aqui da layer, a camada. As camadas, ele veio para essa de propriedades aqui. Então eu volto para layers e ele criou uma camada aqui por cima que é essa só de efeito. Então, e tá vendo esse olhinho aqui do lado? Eu posso ligar e desligar ela para ver a camada ou não. Então se eu desligar aqui eu vejo o celular sem estar com esse efeito que a gente acabou de colocar, do brilho e contraste. Então com o efeito ficou bem melhor, né? Já deu um ajuste, já ficou melhor. Então vamos lá. E agora a gente pode dar um efeito de sombra aqui também, para ele não ficar jogado aqui nesse fundo. Tá vendo que ele tá meio pixelado, mas é porque o zoom tá quebrado, ó, tá com 33% de zoom. Se eu der um zoom de 25 ou colocar 50, ele fica mais bonito, porque a imagem tá grande. Então eu vou tirar um pouco aqui o zoom. Agora, se eu segurar o Ctrl e clicar em cima de alguma dessas camadas aqui, ele vai fazer a seleção dessa camada. Então se eu segurar o Ctrl e clicar aqui, ele vai voltar a fazer essa seleção aqui, tá vendo? E aí com essa seleção aqui, com esse formato, dá pra gente criar uma sombra. Então está selecionado, e aí eu vou criar uma nova camada aqui. Criou uma nova camada. Como é a sombra, eu quero que seja por baixo do celular, eu vou jogar ela aqui debaixo do celular. E vou pintar ela com balde de tinta de preto também, ou de cinza. Vai, clica aqui, vai selecionando a cor, ó. Vou colocar um cinza e vou dar um OK. Eu vou pintar ela. A gente não viu nada porque está exatamente debaixo do celular, mas aqui você pode ver que ela ficou mais cinza porque pintou, né? Pintou de baixo. Então vou selecionar aqui o mouse de novo. Aliás, vou apertar esse quadrado aqui e clico fora, ele desfaz a seleção. Então voltei para o mouse. E agora, se eu arrastar aqui, eu estou selecionando a layer de baixo que eu queria que fosse a sombra, né? Então para essa sombra ficar aqui, eu vou dar um efeito nela para ela ficar borrada e parecer mais uma sombra. Então eu vou aqui em Filter ou Filtro e vou em Blur e Gaussian Blur. Tá vendo? E aí ele vai começar a dar um efeito aqui. Tem um preview aqui, você vê como estava antes e como vai ficar depois. Eu posso aumentar aqui para ficar muito borrado ou para ficar quase nada. Então eu vou deixar, tá vendo aqui, já começa a sumir se ficar muito grande. Então tem que ser um mais razoável aqui, mais próximo. Ah, achei que esse ficou bom, 25. Aí eu vou dar OK. Tá vendo? Agora tem uma sombra em volta do celular. Se eu tirar aqui e desligar, olha como é que fica sem e como fica com a sombra. Então ficou uma sombra bem clarinha aqui, tá vendo? Um cinza, quando dei um efeito já ficou a sombra. Então, e ainda dá pra gente ir mais além aqui. Se a gente quiser dar aquele efeito do reflexo que a gente gosta, fica legal. Eu vou selecionar aqui a camada do celular. E o reflexo nada mais é do que a mesma imagem repetida, só que clarinha. Então eu quero duplicar esse aqui. Eu vou selecionar o Ctrl, fiz a seleção de novo, está selecionada a layer que eu quero copiar. Aí eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V de novo. Ele colou igual, exatamente a mesma coisa, tá uma imagem da outra. Só que como essa aqui é um reflexo, então eu vou jogar ela aqui para baixo. Vou movimentar ela aqui, tá vendo? Deixar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para o lado. E aqui a gente tem a opacidade dessa imagem, dessa layer, dessa camada. Então eu posso vir aqui, ó, e mudar a opacidade dela. Quero que ela fique quase transparente, ó, 0% vai ficar transparente. Então eu quero deixar só um pouquinho aqui, que é só para dar um efeito. Então aqui 25 deu já um efeito, mais ou menos. Só engana, só para falar que é
um reflexo. Então, na verdade é o celular fraquinho, eu coloco aqui debaixo bem próximo, parece com reflexo, mas é só a imagem repetida. É isso. Aí você tem a imagem pronta aqui. Se você quiser salvar ela, você vai em File Save, ela vai salvar o Photoshop, mas o ideal para salvar para a internet é em File Save for Web. Ele salva com um formato mais leve já para a internet. E aqui no formato ó, tem o JPEG e aí tem a qualidade de compressão. Tem vários níveis aqui, dá para a gente colocar num high ou médio, já é o suficiente já. E eu vou salvar, posso exportar, eu vou salvar ela aqui na minha pasta. Me pergunta aqui, dá um playlist. Não quero salvar por cima da imagem. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também é porque às vezes aí, na hora que você fotografa, sobra espaço aqui do lado. Então, para ficar centralizado certinho, tem uma ferramenta chamada Crop, que ele vai cortar a imagem. Ela está escondida aqui, ó. Se eu clicar e segurar, aparece aqui, ó, Crop. O que é esse Crop? Eu vou redimensionar a sua imagem, tá vendo? Para eu tirar esse espaço que está para fora aqui que não me interessa. Eu quero só a imagem certinha aqui que tá para mim. Aí depois que eu fiz a seleção, tem até um grid aqui para te ajudar a centralizar. Eu dou um check aqui, dou um OK. Ele já recortou a imagem do tamanho que eu quero. Aí sim eu posso Save for Web. Vou salvar com médio e tal. E vou dar um outro nome aqui, vou dar editar. Vou dar um salvar aqui. Pronto, ele salvou a imagem para mim. Agora, se eu achar que a imagem, por exemplo, está muito grande, essa imagem aqui, o tamanho original dela é esse aqui. Eu não vou usar isso aqui para o anúncio, por exemplo, ou para a loja. Então, eu posso redimensionar esse tamanho da imagem. Então, eu venho aqui... Image Size, tá vendo? Tamanho de imagem. Ou você pode ir pelo atalho se você quiser, Alt, Ctrl I. E ele está te dando o tamanho. E aí tem esse link aqui como se fosse esse cadeado, porque ele está travado a proporção, para não diminuir demais a largura ou a altura. Então eu venho aqui na largura, está 1859, muito grande. Então se eu quero, sei lá, 700, ele já deu a altura automática aqui para mim, para ficar na proporção. Aí eu vou dar um OK. Ele vai pensar um pouquinho aqui e redimensionou. Agora esse é o tamanho 100%, é um tamanho de imagem grande e não vai ficar grande demais. Então eu vou salvar aqui outra versão, Save for Web de novo, salvar, e eu vou salvar aqui editado o vídeo. Vou perguntar se eu quero substituir, sim, quero substituir, replace. E aí você salvou o JPEG, mas se você quiser salvar esse arquivo aqui aberto para edição, para você ver, você pode salvar a extensão do Photoshop. Vai em Save As, ele vai ter a versão do Photoshop aqui, .psd, e ele vai salvar lá. Então só para a gente ver aqui, eu vou desligar tudo, para a gente ver como era a imagem original. Era assim, e a gente conseguiu deixar ela mais profissional aqui um pouco.